na mão, nos braços e nos pés. Ele queria vir hoje. Eu falei, pastor, poxa, descansa hoje, fica em casa, a gente leva o culto. Com certeza a igreja sente a sua falta, mas a gente consegue dirigir a adoração, dirigir o louvor ao nosso Deus, e ele pode descansar. Então não deixa de orar pelo pastor Josias, que não é nada de grave, mas cortezinho na mão e no pé, extremidade, vocês sabem como é que dói, né? Por mais que seja pequeno, vários cortes pequenos sempre machucam. Por isso estou justificando a ausência do nosso pastor. E também já vou desde agora pedir desculpa, porque eu vou ficar indo e voltando aqui na direção do culto. Como foi uma coisa de última hora, a gente não conseguiu resolver melhor do que isso. Então, mas tenho certeza que não vai ser isso que vai atrapalhar a nossa adoração, nosso louvor ao nome do nosso Senhor Jesus. Então, sinta-se à vontade, seja bem-vindo no nosso meio, você que nos visita, você que é membro dessa igreja também. Que bom a gente se ver mais uma vez, mais uma semana, e que o nome do Senhor seja glorificado. Tá? Vamos começar com o prelúdio? Aí, eu vou descer e a gente se coloca já na presença do Senhor, acalmando um pouco. Não sei vocês, eu estou um pouco estressado. Esse começo de culto aqui, de montar essas coisas, às vezes dá certo, às vezes dá errado, a gente fica meio nervoso, fica meio irritado às vezes com as coisas, mas agora é hora de esquecer tudo que passou e colocar nosso pensamento, nosso coração, nosso espírito, único e exclusivamente no louvor e honra do nosso Senhor. Amém? Amém. Vamos ler a uma só voz o Salmo de número 23, versículo 6. Salmo de número 23, versículo 6. Leiamos juntos. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Nesse espírito de adoração ao nosso Deus, vou pedir para a tia Ivonete fazer uma oração ao nome do nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai querido, na tua casa de oração, Senhor, para te prestar mais um culto, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, ó Pai. Entregar nossas causas nas tuas santas mãos, Senhor. Pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a nossa semana, ó Deus. Sabemos que o Senhor já fez isso para nós, ó Pai. Mas te pedir que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor proteja os irmãos, Senhor, que vão e voltam para os seus lares, ó Pai, depois de um dia de trabalho, ó Deus. Pedir que o Senhor tenha misericórdia daqueles que se encontram enfermos, que não conseguem, Senhor, sair de casa, ó Pai. Toma este culto nas tuas santas mãos, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Deus. Em nome santo de teu Filho amado Jesus o Cristo. Amém.
Diante do trono de Deus nos céus, tenho perfeita intercessão do sumo sacerdote, o amor que advoga em meu favor. Meu nome em suas mãos está, e escrito em seu coração. E enquanto nos céus ele estiver, seguro ali eu estarei, seguro ali eu estarei. Sou tentado a desviar e vejo a culpa que há em mim. Contemplo os céus e vejo então aquele que morreu na cruz. O justo Salvador morreu pra minha vida libertar, satisfazendo o santo Deus que me perdoa ao ver Jesus, que me perdoa ao ver Jesus. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, o Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo meu Deus Salvador, em Cristo meu Deus Salvador. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor juntos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as suas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e faça deste louvor a sua oração, declarando que não há outro como o nosso Deus. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias
vitórias nossas vidas. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? E quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Exaltamos, Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? E quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. amém. A igreja pode se assentar. Eu não sei se os irmãos estão experimentando essa dificuldade, mas eu estou com um mosquitinho entrando aqui na minha máscara que está dificultando bastante a adoração. Eu botei a máscara mais fininha para a gente cantar melhor, mas acho que era melhor colocar mais apertada para o mosquitinho não entrar, que ele está vindo aqui por baixo. Espertinho esse mosquito. Vamos ler junto mais uma vez? Salmo de número 116, versículos 1 e 2. Salmo 116, versículos 1 e 2. Lemos juntos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Olha que oportunidade que a gente tem de louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Se a gente está vivo, isso é motivo suficiente para engrandecer, louvar, elogiar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente está morto, a gente vai continuar no céu louvando, engrandecendo o nome desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar os irmãos a entrar no momento de contrição. O que é o momento de contrição do culto? É o momento que nós acalmamos mais ainda o coração, olhamos para dentro, a gente faz uma reflexão da nossa vida, do nosso eu. A gente tenta, com a maior sinceridade que a gente pode obter, tentar olhar para dentro com honestidade e ver aquelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer que desagradam o nosso Senhor. Então, nesse momento, a gente fica em silêncio, a gente ora ao nosso Deus, cada um confessando a Ele seus pecados, cada um confessando ao Senhor individualmente aquilo que nós fazemos que desagrada o nosso Deus. E depois de alguns segundos, alguns minutos em silêncio, eu vou quebrar o silêncio com uma oração de contrição, pedindo perdão pelos nossos pecados.
Senhor Deus e Pai, a gente entra na Tua presença, Pai, sabendo que não somos dignos, Senhor, nem de falar contigo, Pai. Mas entregamos a Ti, Senhor, nossos pedidos, Senhor, nossas súplicas, Senhor, em especial nesse momento, por misericórdia, Senhor, pelos tantos pecados que nós cometemos, Senhor, e que nos afastam de Ti, Senhor. Nossos pensamentos, nossas palavras, nossas obras, Senhor, nossos sentimentos, nossos medos, nossas ansiedades, Senhor, nossos desejos, muitas vezes pecaminosos, Senhor, nossa dureza de coração, nossa insensibilidade com o próximo, Senhor, nossas palavras que às vezes ferem, Senhor, em vez de abençoar, Pai, nossos pensamentos que não Te glorificam, Pai, nossos sentimentos que muitas vezes nos afastam daquele que nós mais amamos, Senhor. A gente quer Te entregar isso tudo, Senhor, tendo a certeza de que nós não somos capazes, Senhor, de melhorar, Senhor, e nem de deixar de fazer essas coisas por nós mesmos, Senhor. E muito menos, Senhor, de fazer coisas que Te glorifiquem, Senhor, coisas que engrandeçam o Teu santo nome, Senhor. Se o Senhor não intervier, Pai, se o Senhor não agir de misericórdia com as nossas vidas, Senhor, se o Senhor não estender, Senhor, dar o primeiro passo, Senhor, na nossa direção, nós nunca seremos capazes, Senhor, de nos chegarmos a Ti, Senhor, de chegarmos a Ti, Senhor, nem nesse momento reconhecer nossas falhas, Senhor. Isso também vem de Ti, Senhor. Esse discernimento é Teu, Pai. A gente Te agradece porque o Senhor nos mostra, Senhor, aquilo que nós temos que melhorar, aquilo que nós temos que crescer, Pai, aquilo que nós temos que abandonar muitas vezes, Pai. Então a gente quer Te pedir perdão, Senhor, porque o nosso objetivo é parecer com Teu Filho, Pai, mas tantas vezes o nosso eu, o nosso ego, Senhor, nos afasta desse objetivo, Pai. E a gente Te pede perdão, Senhor, e só nos resta realmente clamar por misericórdia, Senhor, porque nós reconhecemos a nossa total incapacidade, Senhor, nossa total depravação diante de Ti, Senhor. E queremos descansar, Senhor, sabendo que o Teu Filho Jesus, Pai, nos liberta, Senhor, de cada pecado, Senhor, que nós temos, Senhor. Nos perdoa por cada pecado individual que nós cometemos, Senhor. O Senhor nos perdoa por isso, Senhor, porque Tu levaste todos os nossos pecados na cruz do Calvário, Senhor. E a gente Te agradece imensamente por isso, Senhor, porque o Senhor satisfez a Sua própria justiça, Senhor. O Senhor tirou de nós o jugo do pecado, Senhor, o salário do pecado, Senhor, que é a morte certa, Pai. E nos dá vida, Senhor, vida em abundância, Senhor, a nós, Senhor, pecadores, Senhor. A gente Te agradece, Senhor, pela obra do Teu Filho, Senhor, pela justiça que nos é imputada, Senhor, pelo Seu sacrifício, Senhor. A gente Te agradece porque isso era uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ministério, pela morte, pela ressurreição de Cristo, Senhor. Que a gente, Senhor, tão pequeno que somos, Senhor, que nós tentemos cada vez mais, Senhor, parecer com Ele, Senhor, parecer com o caráter de Cristo, Senhor, fazer as obras que Cristo faria, ter a vontade que Cristo tem, Pai. Que o nosso coração se conforme a essa vontade, que as nossas atitudes reflitam, Senhor, as nossas palavras, Senhor. Que as nossas atitudes sejam realmente reflexo daquilo que nós estamos falando aqui agora, Senhor. Que é o que nós queremos, Senhor, ter uma vida de santidade na Tua presença, Senhor. Ajuda a gente, capacita a gente, guia a gente, porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor. E nem queremos cair no erro de achar que somos capazes, Senhor. Que não queremos ser orgulhosos, Senhor, nem soberbos, Pai. Nós queremos humildemente, Senhor, implorar pelo Teu perdão, Senhor. E reconhecer, Senhor, que só em Ti a salvação, só em Ti a santificação, só em Ti a alegria, só em Ti a esperança, Pai. Só em Ti o abandono da ansiedade, do medo, Senhor, das coisas que muitas vezes nos escravizam, Senhor. Então recebe a nossa oração, Senhor, recebe essa petição específica, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, não porque nós merecemos, Pai, mas pelos méritos, Senhor, do Teu Filho Jesus, Senhor, que levou sobre si, Senhor, essas dores, Senhor, as nossas enfermidades, os nossos medos, Senhor,
as nossas inseguranças, Pai. É isso que a gente pede, Pai. Certos de que o Senhor nos perdoa, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, que há perdão, Senhor, quando há arrependimento, Senhor. E nós estamos aqui arrependidos diante de Ti, Senhor. Guia a gente, Pai, orienta a gente para que tudo que nós façamos e digamos, Senhor, seja para honrar e engrandecer o Teu santo nome. Esse é o nosso pedido, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou continuar louvando mais um pouco? Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. adoremos no seu santo monte, o nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo é o nosso Deus, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida e o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, Morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida e o motivo de louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana,
És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Mais uma vez o coro. És um Deus tão majestoso, Ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. amém. Irmãos, desde que a gente voltou aqui aos cultos presenciais, a gente não ter feito a caminhada da fidelidade, né? Onde nós trazemos nossos dízimos, nossas ofertas até o gasofilácio. Eu deveria ter falado no começo do culto, eu esqueci. O gasofilácio fica durante o culto inteiro livre para você trazer seus dízimos e suas ofertas. Não precisa fazer agora, pode fazer sempre que você chegar na igreja ou na hora de sair, não tem problema nenhum. Ele vai ficar sempre aqui no meio da igreja para a gente. E porque a gente não tem a marcha, a gente também não tem o cântico. A gente vai ler o texto e a gente vai agradecer pelas ofertas. A Malu já está puxando ali. Boa, Malu. Isso aí. A gente vai ler o texto e agradecer pelas ofertas que já foram depositadas e as que ainda vão ser depositadas durante o culto. O texto está lá em Atos 20, apenas o versículo 35. Vamos ler juntos, a uma só voz? Atos 20, 35. Vamos. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Vou convidar o diácono de plantão, que eu não sei, que é o Sidonias, para fazer essa oração de gratidão. Convidar a igreja a se colocar de pé, por favor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por esse momento, Pai. Um momento tão especial, nós prestamos cultos a Ti, Senhor Deus. Entrega esses louvores, Pai, esses cânticos, essas orações, Pai, em Tuas mãos, Senhor Deus. Tudo que é feito aqui, Senhor Deus, é para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Estou aqui à frente, Pai, neste momento também para agradecer, Pai,
a esses dízimos, a essas ofertas que foram depositadas ao Teu altar, Senhor Deus. Que esses dízimos, Pai, essas ofertas sejam para o Teu Evangelho, Pai, para o sustento do Teu lar, para o sustento da Tua igreja, Senhor Deus. E ajuda aos pobres, Pai, e aos necessitados, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, que temos um culto abençoado por Ti. Abençoe, Pai, a vida do mensageiro Anderson, que irá trazer a mensagem, Senhor Deus. Fique conosco, é que eu te peço no santo nome de Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. A gente passa a palavra ao mensageiro desse domingo. Licenciado Anderson, eu sempre confundo, licenciado já, né? Licenciado Anderson, por terceira igreja sua, que Deus fale poderosamente no nosso meio. Boa noite, irmãos. Vocês não sabem da felicidade, da alegria de estar aqui. A última vez que eu estive, pelo menos em reunião, como igreja, foi no dia 8 de março. É a primeira vez depois do dia 8 de março. E eu estou pregando. E é muito melhor pregar num lugar como esse do que sentado numa cadeira. Muito, muito legal. Estou muito feliz por estar aqui. Está me acompanhando também o Samuel. O Samuel é diácono e membro da 2ª Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Ele precisa fica de pé, Samuel, para o povo te ver. Esse homem aí, alto, forte, me acompanhando hoje. E o Joel falou, licenciado já, né? Já não ainda. Eu vou ser ordenado semana que vem. Eu peço que você abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler do versículo 23 ao versículo 29. Primeira Coríntios 11, do 23 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Amém. Vamos orar? Pai, nós pedimos, nós suplicamos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente compreenda a Tua palavra. E uma vez compreendida, saiamos daqui glorificando o Teu nome e dizendo a todos que só o Senhor é Deus. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quando eu era pequeno, eu ficava me perguntando por que não podia tomar ceia. Na verdade, eu ficava me perguntando por que aqueles adultos que só iam na igreja no dia da ceia podiam tomar e eu não. Eu estava na igreja todo domingo, de manhã e de noite. Na época, eu achava que eu era mais crente do que aqueles que só iam no dia da ceia, no culto da ceia. À medida que eu fui crescendo, eu ainda me perguntava por que então a ceia era feita, pelo menos nas igrejas onde eu passei, era feita uma vez por semana. Eu pensava assim, bom, se tem uma galera que vai na igreja uma vez por mês só para tomar ceia, por que a gente não coloca todo domingo, de manhã e de noite, para essa galera estar lá? Isso era o que eu me perguntava. E aí, eu fui ouvindo algumas respostas, tem pelo menos 3 delas muito convencionais. A primeira delas faz sentido para algumas igrejas, que é a questão financeira. Ora, a igreja não tem dinheiro para bancar tudo isso. A gente compra um determinado pedaço de pão ou suco de uva para um mês, para uma vez por mês. Essa é a resposta financeira. Tem também a resposta diaconal. Eu conheci um diácono de outra denominação, é claro, mas é algo parecido com a igreja presbiteriana, a resposta que ele me deu. Olha, antes, assim você vai quebrar os diáconos, porque quem prepara a ceia é o diácono. Ele vai, já imaginou ele preparar a ceia de manhã e de noite, todo domingo? Essa aí eu acho que passa também, tá bom? Tem uma terceira resposta, que é a que menos eu engulo, que é a resposta da banalização. Por que a ceia é feita uma vez por mês? Pelo menos eu me perguntava nas igrejas por onde eu passei. Eu não sei como é feita aqui. A resposta é, se a gente fizer todo domingo e de manhã e de noite, vai banalizar. Uma vez eu li que um determinado pastor foi pastor na África do Sul. E lá os presbíteros visitavam todos os membros de todas as aldeias de uma cidade grande. E a ceia era feita somente 4 vezes por ano. Então eles faziam a visita durante 3 meses e no 4º mês que a ceia era realizada. Aí eu ficava me perguntando assim, por que eles faziam isso? Eis a resposta. Era para ver se as pessoas estavam aptas para tomar a ceia. E aí vinha a segunda pergunta. Bom, se quando eles chegassem à conclusão que o último estava apto para tomar a ceia, e se o primeiro
lá no começo já não estava mais apto. E aí? Acabou tudo. Embaralhou tudo de novo. Como é que funciona isso? Outra coisa que eu me perguntei, bom, se a ceia não pode ser realizada todo domingo, de manhã e de noite, por que pregação pode? A pregação, então, está sendo banalizada? A oração está sendo banalizada? Os cânticos estão sendo banalizados também? Comecei a me questionar com isso. Bom, todas essas perguntas já não servem de mais nada depois do dia 8 de março, eu diria, onde fechou-se tudo e a gente jogou fora todas essas perguntas, e a pergunta que surgiu a partir daí foi: é lícito fazer ceia online? Essa é a grande pergunta do momento de pandemia. A grande questão é que parece que a gente, assim como os coríntios, muitas vezes não consegue compreender o significado da ceia do Senhor. Para que a gente entenda o texto que acabou-se de ler, é preciso olharmos para o seu contexto, que se encontra entre os versículos 17 e o versículo 22. Nesses versículos, nós podemos compreender pelo menos 4 motivos ou 4 razões pelos quais os coríntios não entendiam o significado da ceia do Senhor, e às vezes nós também não entendemos. É claro, pelo menos eu nunca vi, você eu não sei. É claro que não existe hoje coisas absurdas que existia na igreja de Corinto. Vamos tentar entender o que a gente acabou de ler. A ceia do Senhor para os coríntios era feita dentro de uma festa chamada Amor. Essa festa, de acordo com alguns, era feita diariamente, como a gente pode ver em Atos 2, 45 ou 46, se não me engano. Ou a festa era feita semanalmente, de acordo com Atos 20, versículo 7. O ponto é que era feito no mínimo toda semana. E a festa de Amor era uma espécie daquilo que hoje a gente chama de festa americana. É isso, não é? Quando a gente convida geral para uma festa e cada um traz os seus comes e bebes de casa. O nome disso é festa americana, não é? Era algo parecido com isso. A ideia é que, nos costumes antigos, quando você participava da mesma mesa que uma pessoa, isso significava que aquela pessoa era importante para você e você era importante para ela. E assim era feita a ceia do Senhor para os cristãos primitivos. Num dado momento da ceia, era cortado o pão e eles bebiam um pouco de vinho, simbolizando o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário e o seu sangue sendo derramado. No entanto, sempre existe um mais, um porém, um contudo, um todavia,
Porque como eu não sei se você fala isso, mas eu ouço muitas vezes essa fala. A igreja é composta por gente falha, por gente pecadora. E a igreja de Corinto, ela carregava muito bem esse título. Por quê? Quando nós lemos, por exemplo, no final do versículo 17, vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, quer dizer, o negócio era para comunhão. E o contrário acontecia. Versículo 18, antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E que divisão é essa que Paulo está falando? Pelo menos 2 tipos de divisões. Nada aqui está fora de contexto. Paulo liga os pontinhos. Aliás, ele liga todos os pontinhos. Em 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, Paulo fala sobre os dons. E aqui no versículo 18, Paulo se refere aos dons também. Que tipo de divisão Paulo está falando? Tinha gente dentro da igreja de Corinto que acreditava ser melhor do que o outro. Entendeu? Então era tipo assim, eu estou comendo pão, eu estou bebendo vinho e a minha espiritualidade está aumentando, a tua não, porque eu sou melhor do que você, entendeu? Tinha também judeus na igreja que só comiam comida cerimonialmente sagrada, ou seja, o pão precisava ser minuciosamente consagrado para ele comer. Na verdade, se tinha de um lado dentro da igreja gente se empanturrando, tinha do outro lado gente cruzando o braço falando assim, ó, com você eu não como não. Imagine-se dentro dessa igreja, e você acha que a tua igreja tem problema, e você acha que a tua igreja tem defeito. Nós também vemos um terceiro ponto, que é o fato de pessoas estar se empanturrando e se embriagando, como Paulo fala no versículo 21. Ou seja, tinha lá comida e tinha lá vinho. Gente, é para compartilhar. O cara achava que era uma festa estilo open bar, entendeu? Ele ia lá e tacava para dentro mesmo. Tinha gente trocando as pernas no dia da festa do amor. E o que eu achei pior, que é a quarta divisão, o quarto problema que a gente pode ver entre os versículos 17 e 22, para entendermos o texto que nós lemos, é quando o apóstolo Paulo fala sobre os pobres. No versículo 22, ele diz assim, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que acontece? Tinha gente muito pobre, membro daquela igreja. E quando eu falo gente muito pobre, é gente que não tinha nem o que comer diariamente. É por isso que eu sou daqueles que acreditam que essa festa era realizada todo dia. Por quê? Porque aqueles que tinham um pouquinho mais
levavam, e aqueles que não tinham nada comiam. No entanto, não era bem isso que acontecia. Era como se a galera que tinha um pouquinho mais falasse assim: a minha você não põe a mão. No meu bolo de cenoura você não toca. No meu pudim você não põe a mão. Esse pão foi feito com carinho, o problema é teu. E era isso que estava acontecendo na igreja. Diante disso, eu gostaria que você, juntamente comigo, refletisse no seguinte tema: a ceia da discórdia. Beleza? A ceia da discórdia, em primeiro lugar, não foi piada não, tá bom? A ceia da discórdia, em primeiro lugar, acontece quando não nos colocamos no lugar do outro, quando não temos o mesmo sentimento que Cristo teve. Vejam só, reparem bem, versículos 23 a 25, o apóstolo Paulo repete 2 vezes a expressão "faze isto em memória de mim". A grande pergunta é: fazer o que em memória dele? Bom, normalmente a gente imagina o seguinte: fazer em memória de Cristo é tomar a ceia semanalmente ou mensalmente, porque Jesus Cristo mandou comer o pão e beber no vinho. É isso, não é? A grande pergunta é: por quê? Por que que Cristo mandaria, do nada, a gente comer o pão e beber o vinho ou o suco de uva? Alguém pode responder assim: ah, mas isso lembra o seu sacrifício vicário. E alguém poderia dizer assim: e é exatamente isso que Paulo diz aqui. Por um lado, sim. Mas quando Paulo diz assim: faze isto em memória de mim, ele está aprofundando o X da questão. Primeiro, que no versículo 24, ele usa o verbo partir, e esse verbo dá a ideia de Jesus Cristo sendo partido na cruz do Calvário. O nome disso é metáfora. Ele usa uma metáfora com a igreja para dizer assim: olha, quando você estiver tomando a ceia do Senhor, participando da ceia do Senhor, enxergue o próprio Cristo sendo partido na cruz do Calvário, como se você estivesse ali. Ele também diz, no versículo 23, na noite em que foi traído. Esse verbo trair está no imperfeito e na voz passiva. Na voz passiva significa que ele não se traiu, alguém traiu ele. Bom, isso é óbvio. Mas o imperfeito dá a ideia de que ele continuamente está sendo traído. Paulo pega muito pesado aqui. Ele está virando para a igreja e falando assim: vocês, neste exato momento, estão traindo a Cristo. Para que a gente entenda melhor
o fazer isto em memória de mim, eu gostaria de considerar outros dois textos. O primeiro está lá em Efésios 5, a partir do versículo 22. Paulo vira para as mulheres e diz assim: sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Aliás, esse texto até hoje é extremamente polêmico. Não, Paulo é machista, é um machista opressor, não pensa no público feminino. Por ele ser judeu era assim. Mais adiante ele fala para os homens também: amem suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. E esse se entregando por ela é diariamente. Agora, prestem atenção. Paulo está ordenando que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Está ordenando que os homens amem suas esposas. Ele está dizendo que isso é uma coisa fácil? Ele está dizendo que isso é uma coisa simples? É por isso que o nome é sacrifício. É como se ele estivesse dizendo assim: o casamento é um sacrifício diário, como o sacrifício de Cristo. Ninguém disse que Cristo subir à cruz do Calvário foi um negócio fácil. Aliás, nós lemos na Bíblia o seguinte: afasta de mim este cálice. O próprio Cristo, nosso Redentor, pensou em desistir. Um outro texto que nós podemos citar para entendermos melhor esse, está em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento. E ele não está falando que Jesus Cristo é tecnicamente um exemplo. Ele está falando para você ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, se humilhou, tomou a forma de servo, até ir para a cruz. Paulo aplica o Evangelho em todos os momentos da nossa vida, seja no casamento, seja na congregação entre os irmãos. Ele resolve problemas dentro da igreja assim. O fazer isto em memória de mim é a mesma ideia. Façam isto em memória de mim, ou seja, olhem o meu sacrifício e sacrifiquem-se uns pelos outros. Agora a gente pode voltar no contexto falado anteriormente. O judeu que se achava superior ao outro devia se sacrificar e comer junto com o outro. Aquele que estava se empanturrando devia comer menos, faça um sacrifício. Você que se acha melhor do que o outro, sacrifique-se. A ceia da discórdia acontece quando a gente não tem o mesmo sentimento que Cristo teve. Mas, em segundo lugar, a ceia da discórdia acontece quando não pregamos o Evangelho neste momento. Normalmente, quando a gente participa da ceia, a gente pensa em tons individuais. Além do mais, nós pensamos num alimento espiritual.
Ou seja, eu preciso me alimentar do corpo de Cristo, pelo menos metaforicamente falando. Mas preste atenção, juntamente comigo, no versículo 26, Paulo diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, em primeiro lugar, não é um momento que fica ali. O apóstolo Paulo diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é como se fosse um cartão de visitas da igreja ao mundo, dizendo o seguinte: olha, nós não somos meros consumidores dos alimentos carnais. Nós não nos alimentamos de um alimento que passa. O nosso pão é o pão da vida, é um pão eterno. Isto é um símbolo de que viveremos para sempre com o nosso Senhor. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar para vocês. Um outro ponto de destaque é o seguinte: certa feita eu li um autor, o nome dele até hoje, eu não sei falar esse nome direito, Thabit Anoelili, negócio assim. Ele é africano. Ele falou o seguinte: existem duas formas de se pregar o evangelho dentro da igreja. Uma forma é a objetiva, quando o pastor ou um pregador está ao púlpito trazendo a mensagem do Senhor, aquela mensagem de que Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas que de forma rebelde nos distanciamos dele. E por causa de sua honra, glória, justiça e santidade, ele precisava nos punir. E ao invés de nos punir, ele enviou o seu Filho amado para receber esta punição em nosso lugar na cruz do Calvário. A outra forma de pregarmos o Evangelho dentro da igreja, ele diz, é algo subjetivo. Isso nós vemos no batismo e na ceia. O que isso quer dizer? Isto aponta para uma doutrina que a gente chama de sacerdócio universal. Isso significa que dentro da igreja não existe um homem que leva você a Deus, mas que nós, como sacerdotes do Senhor, nós pregamos a mensagem dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você está comendo pão e está bebendo o vinho ou o suco de uva, você está pregando o Evangelho ao mundo. Você está anunciando ao mundo que só há salvação em Cristo Jesus. A ceia da discórdia acontece quando você pensa, quando você acredita que ao comer do pão e ao beber do vinho ou do suco de uva, você está simplesmente se alimentando de uma forma egoísta, de uma forma onde
pareça que só você existe nesse mundo, mas não. Nós estamos comunicando ao mundo que somos um povo fraco, rodeado pelo Deus forte, alimentados pelo Deus forte. Nós estamos anunciando ao mundo que existe um rei, que o nosso Deus reina, como diz Isaías 52, versículo 7. Nós estamos anunciando ao mundo que não há salvação em outro nome que não seja em Jesus Cristo. A ceia do Senhor não é apenas um mero símbolo de que devemos nos alimentar espiritualmente, mas ela é um anúncio das verdadeiras boas novas. É como se a gente estivesse dizendo ao mundo: olha como Deus transforma vidas pecadoras. Eu sou um exemplo disso. A ceia do Senhor é mais do que um símbolo, é algo vivo, é algo transformador. Mas em terceiro e último lugar, a ceia da discórdia acontece quando não discernimos o corpo ou quando não entendemos o corpo de Cristo. Repara comigo nos versículos 27, 28 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que normalmente nós entendemos lendo esse texto? Nós entendemos o seguinte: bom, pelo menos por onde eu passei era algo mais ou menos assim. Você vai ter alguns minutos, uns momentos de oração silenciosa, e você vai falar com Deus para ver se você está em pecado, como é que está a sua situação. Eu participei, você eu não sei, mas eu participei de lugares assim. E aí eu já fiz esse exercício. Eu fechei o olho, mas não consegui orar, porque eu comecei a pensar no seguinte: bom, se o outro lá disse que nós somos salvos pela graça do Senhor, e a cruz de Cristo perdoa todos os pecados, por que eu tenho que orar agora pedindo perdão para tomar ceia? Mas que graça é essa que não consegue perdoar o meu pecado de sábado para domingo? Ela perdoa meus pecados eternamente, mas o pecado de sábado ela não perdoa, não. Que graça é essa? Eu penso assim, cara, não é nada mais arrogante, não é nada mais presunçoso do que você fazer esse tipo de oração. Senhor, perdoa qualquer pecado que eu cometi essa semana para eu tomar a ceia. Aliás, teologicamente, a gente chama a ceia de meio de graça. A ceia vai lembrar você que o seu pecado já está perdoado. A sua oração não deve ser, Senhor, perdoa. A sua oração deve ser, Senhor, muito obrigado. Então, o que Paulo está falando aqui?
que tipo de autoexame nós devemos fazer quando somos indignos do corpo de Cristo. Lembram de tudo que eu falei? Eu não sei se você lembra de tudo que eu falei até agora. Mas tinha lá uma galera que se achava melhor, mais importante, se empanturrava, não entendia a comunhão, não conseguia aplicar o Evangelho à comunidade. Isso é indignidade. É como se Paulo virasse e falasse assim: vocês acham mesmo que fazendo isso tudo, vocês estão certos? É assim que ele mandou fazer. Foi isso mesmo. Reflitam sobre tudo que está acontecendo aqui. E só depois disso, participem da ceia do Senhor. Você quer ver eu dar um exemplo? Eu já participei de culto onde era assim: está lá no momento da ceia e eu sei que foi pago um alto preço, todo mundo chorando, trocando o cálice, e está tudo muito bonito. Parecia até um momento Disney. Certo? Acaba o culto. Fulano A, fulano B, fulano C, prendendo um ao outro no estacionamento e brigando. A outra virando a cara para a outra. Entre outras coisas. Será que essas pessoas estavam certas? Será que elas entenderam o momento da ceia do Senhor? Isto é apenas um exemplo. Num certo sentido, é como se Paulo falasse assim: o pão, o vinho, a comida, a mesa, é o que menos importa. O outro é mais importante. Ser réu no corpo de Cristo é não entender que a pessoa que está ao seu lado, mesmo com distanciamento, é muito mais importante do que um pedaço de pão e um suco de uva. Isto é apenas um símbolo do amor que deve inflamar em seus corações, em nossos corações. Essas perguntas, essa reflexão deve ser feita por nós também. Será que nós nos sacrificamos por amor ao próximo? Será que nós nos sacrificamos por amor aos nossos irmãos? Será que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha? No momento da ceia, será que entendemos que a mesa atual é apenas um reflexo da mesa eterna? Será que entendemos que passaremos a eternidade ao lado dele? Será que a gente entende que as pessoas são mais importantes e significativas do que os objetos, do que os símbolos? Eu termino este sermão com estas perguntas para que a gente reflita em cima dos ensinamentos do apóstolo Paulo, em suma, dos ensinamentos do próprio Deus. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor com os nossos corações abertos, ouvimos a Tua palavra
e queremos ser transformados por ela. Nós pedimos que o Senhor modifique diariamente o nosso coração e faça com que a gente lembre todos os dias que o nosso perdão e que o teu amor por nós é infinito e demonstrado na cruz do Calvário. Faça com que a gente lembre todos os dias de que o nosso Redentor vive e que nós podemos crer no amanhã, porque Ele reina, porque Ele ressuscitou, porque Ele está assentado à tua destra, Senhor. E nós te louvamos, glorificamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua palavra lida, exposta. Bem, está chegando ao final do nosso culto, desse domingo. Alguns avisos antes de a gente terminar. Você que nos visita, Samuel, você que nos visita, Verônica, obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos no nosso meio. Durante a semana, a gente continua com as nossas atividades apenas online. A gente não está vindo para a igreja presencialmente durante a semana, nem na escola dominical de manhã, né? Nossa única atividade presencial tem sido essa aqui, do culto da parte da noite da nossa igreja. Continua orando, né? Para Deus estar revelando para nós, para cada um de nós, a vontade dele no meio dessa pandemia. Quando é que nós vamos voltar? Se nós vamos voltar esse ano a atividades presenciais ou não, mais atividades presenciais. Tudo isso a gente precisa escutar de Deus para saber o direcionamento. Nós confessamos, eu falando como Joel, como membro do conselho, nós confessamos que nós não sabemos o que fazer se Deus não revelar para a gente a vontade dele. Nós não queremos carregar esse peso, essa responsabilidade. Deus dá de revelar para cada um de nós a vontade dele, a gente só quer cumprir o que ele determina para a gente. Com relação às atividades, terça-feira, à noite, 8 horas, reunião de oração pelo Zoom. Quinta-feira, à noite, 8 horas, estudo bíblico, também pelo Zoom. Domingo de manhã, 10 horas, escola dominical. E domingo à noite, 6 horas da noite, estamos aqui novamente para louvar presencialmente, ainda que com essas máscaras, ainda que com esses mosquitos. Que Deus esteja ajudando a gente na continuidade do trabalho, do louvor a Ele. Por fim, você pode estar se questionando, hoje é primeiro domingo. A gente falou sobre a Santa Ceia, mas nós não estamos realizando a Santa Ceia hoje. Verdade. A gente ainda no conselho, ainda não... A gente chegou à conclusão que ainda não era o momento de fazer a ceia do Senhor, mas muito provavelmente, aqui eu sei que eu estou adiantando um passo, mas eu acho que posso, muito, porque a reunião ia ser essa semana, mas ficou para semana passada, mas ficou para a semana agora. Muito provavelmente, no primeiro domingo do mês que vem, a gente volte a realizar a ceia do nosso Senhor. Certo? Vamos orar mais uma vez. Hoje a gente não tem o nosso pastor, a gente não vai ter a bênção apostólica. Por onde ainda falta uma semana, para ele poder dar a bênção apostólica para a gente. Então a gente vai orar uma última vez, depois a gente ora juntos a oração do Pai Nosso e o pós-lúdio para a gente estar despedido. Tá certo? Vamos colocar de pé esse último momento? Eu mesmo vou orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu nos capacita a Te adorar, Tu nos capacita a ouvir a Tua voz, Senhor, e a colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senhor, obrigado porque o Senhor tem falado, obrigado porque nós temos ouvido, Senhor. Agora, despede a gente em paz e segurança pela Tua vontade, Senhor, para os nossos lares, e que a nossa semana seja uma semana de intimidade contigo, Senhor, de crescimento na santificação, Senhor, uma semana em que nós reconheçamos que dependemos única e exclusivamente de Ti, Senhor, que isso que a gente pede, te agradece, em nome de Cristo, que nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado